Olá, muito bom domingo, 28 de junho. Está começando mais um culto online da Comunicação e Missão Cristã. Há quase 4 meses não temos reuniões no salão da Avenida Comendador José da Silva Marta, em Bauru, por conta da pandemia do Covid-19. E ainda não temos previsão de retorno. Por isso, vamos seguir aproveitando esses momentos juntos, virtualmente, pelas nossas redes sociais. O canal da TVCMC no YouTube, se você está nos assistindo por aí, curta o vídeo e também inscreva-se para receber novidades. Facebook e IGTV do Instagram. E o tempo de louvor hoje é com o grupo de música da CMC. Supre as necessidades.
seu nome a melodia consoar em harmonia, enche as almas de alegria, esse som, Jesus. Eu quero, meu irmão, te abençoar e unidos em Jesus selar uma aliança. Desejo que a graça do Senhor esteja sobre ti e toda a tua família. Tua vida prospere em amor e a paz de Cristo esteja em você. Vamos juntos no caminho, eu contigo quero estar, seguindo para o alvo alcançar. Eu te amo, meu querido, vamos juntos declarar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero, meu irmão, te abençoar e unidos em Jesus aliança. Desejo que a graça do Senhor esteja sobre ti e toda a tua família. Eu quero que tua vida prospere em amor e a paz de Cristo esteja em você. Vamos juntos no caminho, eu contigo quero estar, seguindo para o alvo alcançar. Eu te amo, meu querido, vamos juntos declarar. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu vou repetir uma parte da letra dessa canção do Ben Miranda, que nós acabamos de ouvir. Eu quero, meu irmão, te abençoar e unidos em Jesus selar uma aliança. E em outra parte, vamos juntos no caminho. E o Ministério Translocal de Bauru, que reúne várias comunidades do Brasil e do exterior, acompanhadas pelo pastor Abílio Chagas, ajuda no cumprimento disso. Uma delas está em Nova York, nos Estados Unidos.
E é de lá que nós vamos saber as novidades com Rubens Andrade, da Igreja Luz para o Mundo. Olá, amada família CMC. Deus os abençoe, que bom a gente estar conectados, né? O Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Estamos aqui agradecidos ao Senhor por todo o cuidado e livramento que a gente tem provado e vivido nestes dias, e também uma gratidão muito grande ao Senhor pela vida de vocês, da CMC, pelas orações que vocês têm nos guardado, têm orado por nós, e somos muito gratos a Deus por cada um de vocês. E também oramos sempre por vocês para que Deus os abençoe, os livre, que nesse tempo cada um possa provar desse cuidado maravilhoso, esse carinho do Senhor para cada um de nós e cada um de vocês. Muito obrigado pelas orações e por a gente poder estar, conectados e debaixo desta cobertura de vocês aí. Aqui as notícias são boas. Nós, graças a Deus, estamos vencendo a epidemia, já estamos bem avançado. O governador já está liberando na cidade de Nova York a segunda etapa, a cidade lá vai se abrindo cada dia um pouco mais. Nós louvamos a Deus por isso. Começamos no domingo passado fazer 2 reuniões no domingo pela manhã com poucas pessoas, com as exigências legais, observando o distanciamento social, todos aqueles cuidados exigidos, mas a gente está tendo 2 reuniões, pouca gente, 25 pessoas cada reunião dessas, mas já começamos a rever os irmãos, a nos encontrar, e Deus tem sido fiel. Tem sido um tempo difícil, mas um tempo a gente tem provado do cuidado do Senhor, né? Nos tempos de prova, a gente vê mais o cuidado do Senhor para conosco. E eu quero pedir que vocês continuem orando por nós, principalmente agora nessa segunda etapa, né? Estamos reabrindo a igreja, que Deus nos dê sabedoria, como fazer isso, um novo tempo, novos desafios. Precisamos muito da graça do Senhor, da unção do Espírito Santo para essa nova etapa. Que Deus abençoe vocês, espero que todos estejam bem e que a mão do Todo-Poderoso esteja guardando cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, o carinho, o amor de vocês. Deus os abençoe. Amém. Vamos orar pelo Rubens, família e igreja? Senhor, abençoa o ministério do Rubens e seus líderes nesse retorno às atividades. Dê sabedoria para que eles tomem as melhores decisões debaixo da Tua vontade. Livra-o de todo mal, bem como a sua família. E que aquela comunidade de discípulos esteja cada vez mais avivada e mais envolvida com o anúncio do Evangelho, do Reino de Deus. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós pedimos. Amém. Da CMC Portugal, em Carnaxide, na Grande Lisboa, os missionários Geraldo e Kátia Cremonese enviaram algumas fotos de uma reunião feita no Parque Jamor, perto de onde moram. Eles mantiveram os cultos online e estão voltando devagar os grupos nas casas. Que Deus abençoe a igreja em Portugal, especialmente a liderança. O diácono Seu Augusto, a diaconisa Glorinha, a cooperadora Beth e a Witt, que é responsável pela música. Aliás, na reunião online da próxima terça-feira, às 8h15 da noite, o louvor ficará por conta do pessoal de Portugal. E uma das canções será em crioulo, língua falada em vários países africanos, como Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Bem, agora vamos ouvir a mensagem desta manhã com o pastor Abílio. Alô, meus irmãos. Vamos falar hoje sobre um tema importante que é a comunhão, os relacionamentos fortalecidos pela nossa comunhão. E aí começamos com o versículo de 1 João 1:3, em que os discípulos de Jesus falam: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com
respeito ao verbo da vida que é Cristo Jesus, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão com o Pai e com Cristo e a presença do Espírito Santo que os apóstolos gozaram são patrimônios dos crentes de qualquer geração. Que tenhamos a mesma comunhão que os apóstolos tiveram com Deus, o Pai, e com Cristo, o Filho. Há duas figuras de linguagem no Novo Testamento que ilustram bem a comunhão que o crente deve ter com Cristo, o Verbo da vida. A primeira é a videira. E Jesus falando, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. A segunda figura é o corpo. E diz o texto, Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, Jesus Cristo. Nessas duas figuras, a videira e do corpo, a comunhão pode ser definida como a unidade espiritual existente entre o crente e Cristo. Em Jesus Cristo, a videira, é que nós podemos compreender a plenitude de um simbolismo que nos mostra um ramo sem valor algum, quando está separado da videira. E a condição de alta produtividade desse mesmo ramo, que depende de sua comunhão e de sua permanência vital em Cristo Jesus. Na primeira figura que trata dos ramos e da produção de fruto, Cristo apela à igreja usando o verbo permanecer. Por 6 vezes ele usa esse verbo em João 15. Permanecei em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em vós. Tenham comunhão comigo, unam-se a mim e eu terei comunhão com vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, disse Jesus. Quem permanece em mim, Jesus falando, e eu nele, isto é, quem tem comunhão comigo, quem se une a mim, e eu tiver comunhão com ele, esse dá muito fruto. E na segunda figura, que trata do corpo e do relacionamento de seus membros com a cabeça, que é a igreja, é o corpo de Cristo, um corpo bem ajustado e consolidado, unido e em comunhão entre seus membros, para crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O corpo é um organismo vivo e dinâmico e está a serviço do reino de Deus. Para esse fim, seus membros, possuindo diferentes dons e funções, são capacitados a produzir boas obras e a fazer discípulos de todas as nações. O propósito de Deus em criar o homem foi a comunhão.
Mas o homem perdeu a comunhão com Deus por sua rebelião contra a ordem divina. E escondeu-se quando o Senhor Deus andava no jardim do Éden pela viração do dia. Perdeu também a comunhão com seus semelhantes, como se vê na morte de Abel por seu próprio irmão Caim. A Bíblia, contudo, prossegue mostrando que o propósito de Deus em criar o homem continuou sendo a comunhão. A interferência do pecado na relação de Deus com o homem não alterou o seu projeto. Veja os exemplos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Comunhão. Deus se revelou a Noé, que era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos corrompidos pelo pecado. Noé andava com Deus, comunhão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Comunhão. Deus fez uma aliança perpétua com Abraão e sua descendência, como povo escolhido, para ser o seu Deus. Assim, muitas vezes Deus aparecia a Abraão e falava com ele até que se tornaram amigos. Comunhão. Comunhão que havia entre Deus e Abraão. Deus continuou a procurar ter comunhão com outras pessoas, como Isaac, com Jacó, com Moisés, depois com Davi e posteriormente com os profetas. E ele continua a querer comunhão comigo e com você que me ouve, e com todo o povo da terra, pois Deus quer a salvação de toda a humanidade para cumprir o seu propósito. Vejam, Deus enviou o seu Filho unigênito, de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagando na cruz do Calvário a culpa da rebelião do homem com o Criador. Foi então aberta novamente a comunhão entre Deus e o homem pela redenção com o sangue de Cristo Jesus. Deus quer a nossa comunhão com Ele e chama-nos também a comunhão de seu Filho. Diz a palavra: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo com as pessoas em suas casas, como hoje estamos, e com a igreja com seu culto vazio, Jesus quer restabelecer a comunhão. Ele está à porta e bate. Aliás, é preciso que as igrejas saibam se Jesus continua ainda dentro da igreja. Porque ele está dizendo aqui uma coisa que nos traz alguma dúvida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós, os chamados cristãos, que fomos batizados em nome de Jesus, arrependidos de nossos pecados, formamos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E parece que entre nós, seguidores de Cristo, há também uma crise de comunhão. Justamente nesses dias em que as pessoas mais necessitam dela e não vêm à igreja senão
como uma instituição fria, com membros pouco amigáveis entre si e indiferentes aos problemas em geral, a igreja parece estar fraca na área de comunhão. Jesus veio ao mundo e tornou-se modelo de vida exemplar aos seus discípulos e deixou claro que deveriam ser exemplo. E fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse amor sobrenatural, irmãos, seria um sinal inconfundível dos seguidores de Cristo a toda a humanidade. O amor entre cristãos seria um grande atrativo para a evangelização dos incrédulos, para fazê-los também seguidores de Cristo, salvos para a vida eterna. O que vem a ser a comunhão, afinal? Comunhão é a relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de estarem unidos a Cristo. Essa relação se expressa de diversas maneiras, como podemos ver no significativo exemplo de comunhão da igreja primitiva. A igreja era uma comunidade. 2, dedicava-se à comunhão, às orações. 3, estavam juntos, não se separavam. Reuniam-se em pequenos grupos nas casas e em grupos maiores no templo, nos salões. A igreja, como um verdadeiro corpo com seus membros, apresentava um testemunho evangelístico impressionante. E pelo amor a Deus, pregavam o evangelho do reino de Deus, louvando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como igreja de Deus, como igreja de Jesus Cristo, temos que apresentar essas e outras características da comunhão: amor ao Pai, amor a Cristo e amor uns aos outros, como Jesus determinou. Sujeição aos nossos guias espirituais, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só assim, irmãos, poderemos, como igreja do Senhor Jesus, sair da crise atual de comunhão. Nossas comunidades, estou falando a todos vocês que ainda não nos conhecem, nossas comunidades de discípulos, todas nossas congregações em Bauru, na região e outras, constituem parte do rebanho de Cristo, razão porque estão sendo bem cuidadas, adequadamente alimentadas e diligentemente protegidas pelos presbíteros, os bispos, os pastores, os nossos mestres. Termina Paulo, vou terminar com Paulo: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, presbíteros, pastores. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu líderes, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Em nome de Jesus, o nosso telefone para você se comunicar conosco, tomar uma decisão,
Nosso telefone está aparecendo aí na tela. Aguardamos o seu contato. Em nome de Jesus. Amém. E vamos colocar em prática essa comunhão, como nos foi mostrado biblicamente. Além das ferramentas tecnológicas, estejamos atentos às oportunidades para ajudar quem precisa de uma palavra, de carinho, de ânimo e de amor. E se houver algum tipo de necessidade material, entre em contato com a nossa diaconia pelo telefone 14, é o código, 981564060. E as suas contribuições estão em dia? Entregue os seus dízimos e ofertas através de depósitos e transferências online para os bancos do Brasil e Santander. Depois, envie o comprovante nesse WhatsApp ou por e-mail. E para finalizar, a lição 14 para as crianças já está no site da CMC. O nosso site é www.cmcbauru.com.br. Um excelente domingo para todos e até mais. Tchau! tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.